Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Bharati Goswami Maharaj, ainsi qu'à tous les dévots aimés et tous les Vaishnavis, les invités qui sont présents ici. Aparad Vichar, the concern about offenses, chanting holy names, Nam Aparad Vichar. Eu quero falar um pouco sobre Nama Aparada Vichara, que é as ofensas ao cantar santos nomes, sobre as ofensas. Maharaj, he told many years devotees they are chanting holy names, but they have no taste to chanting holy names. Eu estava ouvindo uma aula de Srila Gurudeva, ele falava que os devotos há muitos anos estão cantando santos nomes. E eles ainda não tinham o gosto por cantar esses santos nomes, entendeu? Ou seja, esses devotos, eles não tinham o gosto. Às vezes o Gurudeva, eles ficavam desanimados e não tinham gosto por cantar os santos nomes. Réalisent qu'ils n'ont aucun goût et pas de réalisation, donc ils sont très déçus, très frustrés. Ils se demandent pourquoi. Main reason is that devotees they are not giving attention to their offenses of Radha. A principal razão para isso é que os devotos não estão prestando atenção ou dando importância, né, para as ofensas, para as aparadas. First to understand meaning of Radha. Primeira coisa, você tem que entender o significado de aparada. Em inglês ou em português, né, a gente fala ofensas. É a tradução. Mas em sânscrito, aparada. Radha means love and affection. And if you have no love and affection, then aparada offenses come. Então, aparada. Apa significa não, irada significa amor e afeição. Então, se você não der amor e afeição, né, você vai estar cometendo ofensa. Em sânscrito, radha significa amor e afeição. Como a gente diz, né? Radha. Essa palavra radha vem da raiz verbal radhatu, que significa amor e afeição. Srimati Radhika tem amor e afeição por Krishna. Entenderam? And Srimati Radhika, she fulfilled all the desires of Krishna. Srimati Radhika satisfaz todos os desejos de Krishna. So actual Srimati Radhika, she is called the embodiment of divine love. Premamai Murti. Srimati Radhika é Prema Mai Murti, ela é a personificação do amor divino. Can fulfill all the desires of Krishna. E ela é capaz de satisfazer, ela satisfaz todos os desejos de Krishna. Krishna vancha purti kore aradhane atev Radhika nam purane bakane. All the Ved Puran, todos os Vedas Puranas, todas as escrituras reveladas vão glorificar Srimati Radhika, porque ela realiza todos os desejos de Krishna. Radha Purna Sakti, Krishna Purna Sakti Man, Dui Vastu Ved Nahi, Shastra Praman. All the revealed scriptures give the evidence. Krishna, Srimati Radhika is called complete potency, Sakti. Krishna is called Purna Saktiman, in complete, that is called potency of possesses of potency. For example, English. Something. As escrituras reveladas, todas as escrituras reveladas vão falar que Radha Purna Shakti, ou seja, Radha tem toda Shakti, toda potência. E Krishna é Krishna Purna Shaktiman, ou seja, ele é o possuidor, aquele que possui todas as potências. Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Sarva Lakshmi Sarva Kamsi Sanmohini. And Goswami Tantra explained this. Srimati Radhika.
Esse verso de Chaitanya Charitamrita vai explicar. Devi Krishna Moi Prakta Radhika Paro Devata. Devi Kahi Dotamana Puram Parama Sundari Hingva Krishna Kidar Vasate Nagari. Srimati Radhika is called Devi. Devi means Dibdhatu. Dibhati Kriyati Devi. Marble root Devi means one who dance in the heart of all the living entities. Dans le Shri Chaitanya Charitamrita, Shrimati Radhika est appelée Devi. Devi, dans ce sens-là, veut dire celle qui danse dans le cœur de toutes les entités vivantes. And she is very beautiful and attractive. Elle est très belle, très Esse attirante. verso vai explicar que Shrimati Radhika é aquela que atrai o coração de todas as entidades vivas. Ela é muito bela e atrativa. E todos os membros do corpo de Shrimati Radhika são o prazer de Krishna. Ou seja, a potência de prazer de Krishna é Shrimati Radhika. Elle est l'énergie de plaisir de Shri Krishna. Dessa forma, Shrimati Radhika sabe, ela conhece o coração de Krishna. Elle connaît parfaitement le cœur de Krishna. So for this regard, only Srimati Radhika, she proper, perfect, absolutely serve Krishna. Por essa razão, é apenas Shrimati Radhika que serve Krishna da maneira perfeita, da maneira absolutamente perfeita. Quem é que pode servir Krishna? Somente Shrimati Radhika, porque ela conhece o coração de Krishna. One person can serve his Istadeva, worshipful if he knows what does he want. Uma pessoa vai poder servir a sua Istadeva, a sua deidade adorável, se ela conhecer o coração Guru, da sua Istadeva, se ela souber o que ela deseja, o que ela gosta. whatever. Por exemplo, o Guru, ele fala assim para o discípulo, me traga água. Disciple ran away. E aí o discípulo vai, né, correndo pegar. Then after 10 minutes, disciple returned back. Aí depois de 10 minutos, volta o discípulo. Gurudev asks, hey, where is the water? Gurudeva pergunta, ei, Gurudev, cadê minha água? Onde está a minha água? Ele pergunta. Aí o discípulo fala assim, Gurudeva, eu esqueci de perguntar uma coisa. drink water, which water? Gurudeva, fala pra mim, que tipo de água que o senhor bebe? Warm water or? Qual é a água? É água morna ou é água Gurudev told, gelada? Água fria? Aí Gurudeva falou, achá, simple, tá bem, então me traz or not. traz uma água normal, não precisa nem ser morna, não precisa ser gelada também. Then disciple Com ran temperatura natural, né? Aí o discípulo foi, saiu correndo novamente. Quantos minutos ele voltou então? Mais 10 minutos. Voltou. Gurudeva perguntou, onde está a água? E aí ele falou, Gurudeva, eu fiz uma pergunta, né, para o senhor. Na verdade ele perguntou assim, vou te fazer uma pergunta. Você bebe água Bisleri, que é água da Índia de marca, tipo água Minalba, água de marca da garrafa, ou pode ser água da torneira mesmo? Aí o Gurudeva respondeu, pode ser da torneira mesmo. Aí o discípulo, ok. Saiu correndo novamente. Depois de 10 minutos, o discípulo voltou, mais uma vez, sem água. Aí o Guru perguntou, ei, discípulo, onde está a água? E ele falou assim, Gurudeva, eu esqueci de perguntar mais uma coisa. Which cup? Silver cup or plastic or metal? O senhor bebe água em copo de prata, em copo de metal, copo normal, como é? Copo de plástico, aí Gurudeva respondeu, tem vários copos de plástico aqui, né? Então pode trazer num copo de plástico mesmo. Aí o discípulo saiu correndo mais uma vez e depois de 10 minutos ele voltou. Voltou de mãos vazias de novo. Aí Gurudeva perguntou, onde está a água? Eu já falei pra você, já passou vários minutos, eu tô com sede. Já tinha passado meia hora. Onde está a água?
Gurudeva, eu esqueci de te perguntar uma coisa. Gurudev, I will bring the water with glass. Or holding the glass with my hand or Gurudeva, minha dúvida é a seguinte, eu vou trazer água no copo para você, mas eu vou trazer assim na mão o copo ou eu trago numa bandeja? Aí Gurudeva falou, não precisa mais, quer saber? Já passou 40 minutos, não precisa mais trazer água. Entenderam? Esse tipo de servo não é capaz de servir o Guru, não pode servir o Guru, porque ele não conhece o coração do Guru. Então, o significado de Sevaka, o servo, é aquele que conhece o coração da sua deidade adorável, da sua Istadeva. E aí ele vai poder servir da forma apropriada sua Istadeva. Quem que pode servir Krishna, então? Que é Swayam Bhagavan, a Suprema Pessoa Divina, entendeu? Krishna, que é aquele que tem é completo em todas as 6 opulências, ele tem toda a riqueza, todo o dinheiro, toda a inteligência, toda a força. E ele é Aptarama e Aptakama, ele é autossatisfeito, ele tem todos os seus desejos realizados automaticamente. Então, quem é que vai servir Krishna da forma apropriada? Apenas Shrimati Radhika. Está no Chaitanya Charitamrita, a evidência que diz que apenas Shrimati Radhika pode servir Krishna de forma perfeita e absoluta. Krishna vancha putti kore aradhane ateva radhika nam purane bhava. Only Srimati Radhika can fulfill all the desires of Krishna. For the all Veda Purana Upanishad glorify Krishna. Então, por isso que Krishnadas Kaviraj Goswami, nesse verso em Bengali, ele vai explicar que é apenas Shrimati Radhika que pode servir Krishna de forma perfeita, completa. Por isso, todos os Vedas, Puranas e Upanishads glorificam Shrimati Radhika. Esse verso em sânscrito vai explicar que essa raiz verbal de Radha significa Priti, significa amor divino, amor. Se você tem amor, então automaticamente você vai ter também o humor de serviço. É verdade isso. Se você ama alguém, você naturalmente vai querer servir aquela pessoa. Se você tem amor e afeição pelo nome do Senhor, pelo Nama, então você vai servir o Nama, você vai fazer Nama Seva. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. If you have love and affection with Vaishnava, then you are Vaishnava Seva. Love means service, not rather than this. Se você tem amor e afeição pelo Vaishnava, você vai fazer Vaishnava Seva. Então, amor significa serviço, não é outra coisa. Se você tem amor e afeição pelo Guru, você vai fazer Guru Seva, Nama Seva, Guru Seva, Vaishnava Seva. O melhor serviço é Prashada Seva, o melhor de todos os serviços. Prasada Seva Koite Hoy Sakala Prapancha Joy. Prasada Seva Shuddha Bhakata Sharanarenu Bhajanayanu Gura Bhakata Seva Param Siddhi Prenoti Karamura Prasada Seva Korite Bhaya Sakala Prapancha Jaya. Sakala Prapancha Jaya. Can conquer the Prapancha. Material world. Very easily. Idu Sat Mahaprasad. Don't eat Mahaprasad. But you Sat Mahaprasad.
Na canção vai dizer Sakala Prapancha. Prapancha quer dizer o mundo material. Se você honra a Mahaprasada, se você serve a Mahaprasada, você vai ser capaz de conquistar o mundo inteiro. Por isso você não tem que comer a prachada, você tem que servir a prachada. Por isso a gente fala assim, né? Nama Seva, Prachada Seva, Guru Seva, Vaishnava Seva, né? A gente usa essa palavra Seva, né? Que significa o serviço, servir. Então você faz Prachada Seva, que é o remédio, a medicina mais elevada que existe. Se você servir Mahaprasada, então você vai conquistar Maya. Mahaprasadi Govinde Nama Brahmani Vaishnave Sarvapunnam Vadam Rajanam Visrashanam Vajayate Sarira Vidyajar Javindriya Tairanam Jive Vele Visayasagare Dharmakli Jihauti Lobhamane Sudurmati Thake Jeta Kochino Samsare Krishna Bada Dayamon Kori Bali Jaya Samsat Antidila Bhai Sayyidina Mutapao Unurao Premedako. Mahaprasada Seva é muito importante. Sanskrit word this is Seva. Seva means prasad. Mahaprasada Seva. Muito importante. Seva em sânscrito significa serviço, servir. E a Prachada Seva é muito importante. Aushadhi Seva. What is it? Aushadhi Seva. Aushadhi means medicine. Aushadhi and medicine. medicine. There is Aushadhi and Aushadhi means medicine. Energy Aushadhi Maya Nasi Varalagi. Harina Mahamantra medicine. Best medicine. A Prachada, então, é o melhor de todos os remédios, a melhor medicina, entendeu? A palavra em sânscrito é Aushadhi. Aushadhi significa medicina, remédio. Então é o Aushadhi Seva, esse maior de todos os serviços, maior de todos os remédios é a Prachada Seva, entendeu? Srimati Radhika, ela é a potência de prazer de Krishna. E ela que concede todos os tipos de prazeres, ou Ananda. Satchit Ananda. Krishna is called Sachit Ananda. Satchit Ananda. Sat means Sat exists. Chit means transcendental knowledge. Ananda, that is called bliss. Krishna é Satchit Ananda. Sat significa a existência. Chit significa o conhecimento, todo o conhecimento, né, transcendental completo, toda a existência. E Ananda significa bem-aventurança transcendental. Os três, né? Satchit Ananda. E Krishna, ele é um. Ele é um que se manifesta em três formas. Em Satchit Ananda. Baladeva Prabhu é a deidade que preside Sat, a existência. Já Krishna é a deidade que preside Chit, que é o conhecimento transcendental. Srimati Radhika é a deidade que preside Ananda, a bem-aventurança. Ladini Shakti. Estou falando isso por quê? Porque Srimati Radhika, ela é capaz de satisfazer todos os desejos de Krishna. If you have no love and affection with Harinam, that is called Namaparada. Então, de novo, né? Porque eu tô falando isso, o significado da palavra aparada, né? Apa, na verdade, significa que se foi, não tem, foi.
Irada significa amor e afeição. Portanto, aparada. Se você não tem amor e afeição pelo santo nome, você vai estar cometendo aparada, nama aparada. Se você não tem amor e afeição pelo Vaishnava, você vai estar cometendo Vaishnava aparada. Se você não tem amor e afeição pelo Guru, você vai cometer Guru aparada. Entenderam? Eu estou explicando o significado de ofensa. Aparadha, né? Aparadha. Apa significa aquilo que se foi, que não tem, né? Ausente, foi. Desculpa, ele só falou aquilo que foi, né? Então, Radha significa amor e afeição. Gurudeva explicou isso. Ele explicou por que os devotos, então, não têm amor e afeição pelo santo nome. É por essa razão, então, né, que eles não têm amor e afeição pelos santos nomes e que eles cometem ofensa, nama parada, e não cantam os santos nomes. E por que isso? É porque eles não dão a atenção devida, não prestam atenção nas ofensas, nas 10 ofensas. São quantas ofensas? Namaparadas. Quantas ofensas existem? São 4 tipos de ofensas. Quantas? 4. 4 tipos de ofensas. Nama parada, Dhamma aparada, Seva aparada e Vaishnava aparada. O primeiro ouve e depois faz a pergunta. Nama, Dhamma, Seva e Vaishnava aparada. 4 tipos de ofensas. Quantos tipos de Nama aparada? São 10. E aí faz a conta aí de quanto vai dar no final. Então são 10 Nama aparada. Quantas Vaishnavas aparada? Vaishnava aparada. A ofensa aos pés de lótus do Vaishnava são 6. Dhamma parada, cometer ofensa ao Dhamma sagrado, né? Navadvipa, Vrindavana Dhamma. São 10 também, Dhamma parada. E Seva parada. 32 tipos de ofensas ao Seva. Então, quanto deu no final? Contou direitinho? 10 mais 6. 16. 16 mais 10. 26. E aí, 26 mais 32. 32 seva paradas. Seva aqui significa Vigraha Seva, servir a deidade, adoração a Thakurji. No geral, significa isso. Geralmente, no geral, quando você serve a Thakurji, automaticamente vai ter ali 32 tipos de ofensas. But Vigraha Seva, 32 service there, but finally, when last if you stop Stuti, then Seva Aparad. Mas, quando você comete esse seva parada, né? Quando você no final, assim, ao final você faz estava stutis, as orações, presta reverências, e aí tudo, essa seva parada, ela é perdoada, né? Você ora, você canta um mantra para pedir perdão, e aí você é perdoado. Esse mantra você diz: Ei, Janardana Krishna, não conheço nenhum mantra, não sei os mantras, não tenho nenhum Shuddha Sadachar. Por favor, né? Não sei como te servir, por favor, só simplesmente aceite a minha oferenda.
Aí o Senhor vai dizer, ok, sem problema, eu não vou aceitar nenhuma ofensa sua. Ou seja, o seva parada é bem fácil, ou é bem simples, né? Ser perdoado, assim, né? Você se livrar desse seva parada. O Senhor vai falar, ok, vou te perdoar. No Archana Dipika, vocês podem ver, está ali, essas stavastutis, os mantras. É porque se você faz esse serviço, automaticamente tem esses vários tipos de seva parada. A gente, mais para frente, eu posso explicar para vocês mais profundamente sobre essas ofensas. Você tem Thakurji? Não tem? Quem aqui não tem Thakurji? Ou tem Thakurji? Quantos tipos de Vigraha Seva tem? São 8. Quando você tem uma foto, uma imagem, também é Thakurji. Uma pintura, uma imagem também é Thakurji, se você serve a imagem, a pintura. 8 tipos de Vigraha Seva, são 8. Seva. There one person in Varshana. Havia uma pessoa em Varshana, uma pessoa rica. Tinha 3 filhos. Os filhos muito eruditos, inteligentes, estudiosos. Aquele homem rico, ele tinha um negócio. Depois de alguns anos, a mulher dele morreu. E aí ele ficou sem a mulher, ficou só com os seus 3 filhos e as 3 noras. But that businessman, what is his name? Sergi. In India, those who are very rich person and businessmen, people are saying, what is it? Sergi. Aquele homem era chamado de Sergi. Na Índia, quando uma pessoa tem muito dinheiro, um homem de negócios, assim, eles chamam a pessoa de Sergi. But his mind is very disturbed because he has no any daughter. Mas esse homem, ele era muito preocupado, a mente dele muito preocupada, perturbada, porque ele não tinha nenhuma filha. Ele só tinha 3 filhos e as 3 esposas dos filhos, as 3 noras. Um dia, um sadhu apareceu na casa dele. E o Sergi, chorando, ao encontrar o sadhu, agarrou nos pés do sadhu. Por que você está chorando? O que aconteceu? My 3 daughters-in-law, they are very sweet, nice, good behavior, everything. And my 3 sons, they are very educated. Ele falou assim: and they follow the father's instruction. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita riqueza, eu tenho tudo. Tenho 3 noras que são muito boas, né? Servem muito bem, são muito boas. Tenho 3 filhos também que são tão estudiosos, tão inteligentes, trabalham, tudo, né? Tudo, tenho tudo. But one thing in my heart, I have no any daughter. Mas tem uma coisa no meu coração que me incomoda, é que eu não tenho nenhuma filha. Then, Central Sadhu told, don't worry, you born in Varsana. You know, Varsana. So all the residents of Varsana, they are thinking, Srimati Radhika, see, our daughter. O sadhu falou para ele: não se preocupa, você mora aqui em Varshana. Em Varshana, todos os residentes daqui, todo mundo que mora em Varshana, pensa assim que Srimati Radhika é a minha filha. If you go Varsana, every single person will say, Srimati Radhika, she is our. E você pode ver isso, se você for a Varshana, você pode ver como isso é verdade, que todo morador de Varshana vai falar assim: Srimati Radhika é a minha filha.
that every single residents of Bashan, they are thinking, those Srimati Radhika is also our teacher. Apesar de Srimati Radhika ser a filha de Vrishabhanu Maharaj, cada um dos moradores de Varshana vai pensar assim que Srimati Radhika é a filha deles. Isso é algo que é espontâneo. É espontâneo para os Vrajavasis. Espontâneo. Espontâneo. Que eles têm amor e afeição por Srimati Radhika. Essa canção é muito linda, muito maravilhosa. He said, don't you disappoint me. And only thing, Srimati Radhika is your daughter. O Sadhu falou então pro homem, não fique desapontado. Você tem que pensar que Srimati Radhika é a sua filha. Você tem filha? Quem tem filha? Okay. My daughter's biggest is your daughter. Since yesterday. And Vrishabhanu Maharaj, 2 daughters. 2 daughters. Okay. 1 daughter. Yes. So, always think Srimati Radhika is your. Então o Sadhu falou, pense sempre que Srimati Radhika é a sua filha. E aí o Sadhu deu para ele uma linda imagem de Srimati Radhika. So, Serji, he also took that the picture, and when he used to go take rest night time, and on his, what is called, over his head, put that the picture and do stuti and bed. Então o Serji, ele pegou a imagem de Srimati Radhika e ele colocou assim na cabeceira da cama. E todos os dias, quando ele ia dormir, ele fazia as estutas, orações ali e dormia. Ou seja, o Serji, ele teve fé nas instruções do Sadhu. Essa é a imagem de Srimati Radhika. Srimati Radhika é a sua filha. When she used to go take rest, just taking that the picture of Srimati Radhika and say, oh, this is my daughter. Like this, and put on his bedside, over his. Sempre que ele ia dormir, ele pegava essa imagem na mão, olhando assim, essa é minha filha. E aí, novamente, ele colocava ali na cabeceira da cama e dormia. Then in a dream, Srimati Radhika comes very small, very. E aí ele fechava os olhos e no sonho dele, Srimati Radhika aparecia como uma menininha, uma jovenzinha. Maybe 6 or 7 years old. Very nice, beautiful, and jolly mood. And also dancing in front of me. This is your every day, not only, every day, every night, in a dream coming. How Srimati Radhika and Os Brajavas cantam essa canção, Choti Sikishori, e aí no sonho dele apareceu Srimati Radhika, uma menininha assim, 6, 7 anos de idade, super alegre, feliz, assim, dançando. Um sonho tão doce ele tinha, sabe? E isso acontecia todos os dias, não foi uma noite, não, foi todas as noites que ele dormia, ela aparecia assim para ele, seu sonho. A noite inteira ele sonhava com ela. Aí dessa forma se passaram 2 meses. Em Braja tem vários tipos diferentes de festivais celebrados. Vários tipos de festivais. One festival, that festival, the Braj ladies, they are putting the bangles in their. Tem um festival específico onde as mulheres, as moças de Braja, elas usam ou colocam assim pulseiras. One festival, they also putting the mehndi, Tem um festival que elas colocam mehendi, elas colocam
como chama? Passam na mão, nas mãos, pinturas nas mãos. Em Braja, se você for, você vai ver que tem vários tipos, passam rena na mão. Tem vários tipos de festivais. Todo dia vai ter um festival diferente, uma comemoração diferente. Se você for para Varshana, você não pode nem imaginar, você não vai conseguir voltar aqui para a França se você for para lá. Se você for a Varshana Dhama, você vai ver. Você vai ver todos os dias festividades diferentes. Você não vai conseguir nem acreditar. Você não acredita se eu te falar, né? Todos ali, milhares de pessoas adorando o Shirdi, o templo de Shirdi. Vocês já foram para lá, para Varshana? Você tem que subir uma escadaria, assim, lá no topo tem um templo maravilhoso, um templo lindo. Shirdi templo. Shirdi significa Shri é Shrimatradhika. Milhares de pessoas. Palácio de Vrishabhanu Maharaj. Venha comigo. Você vai ver que lindo que é. Vaishnava Prabhu, eu acho que é o nome que ele disse do Prabhu ali, que costumava ir, que ia, né, com a gente. Portanto, Sirdi ficou muito feliz. Ele passou a ser muito feliz, né? Porque todo dia ele tinha esse sonho. E aí lá em Varshana, onde ele vivia, estava acontecendo aquele festival onde as jovens, as mocinhas colocavam, vestiam, usavam assim pulseiras nas suas mãos. Essa canção dos Vrajavasis. Em Braja, Krishna às vezes se disfarça de um vendedor de pulseiras. Então eles cantam assim. The Bengal seller and loudly saying, "Who is that?" And Bengal. Then Srimati Radhika heard this. Then Srimati Radhika, she asked to Krishna, "Hey, Lalita, I want to I wear all the Bengal seller. And let us do this song. Let us listen. Essa canção desse passatempo que é muito linda, né? Ele tá cantando assim, quem quer pulseiras? Ele tá falando bem alto, sabe? E aí Srimati Radhika ouve e ela fala assim pra Lalita, eu quero pulseiras. Ela fala que quer, né? Então depois eu posso falar pra vocês mais sobre isso, né? Eu tô indo porque afinal eu vou para esse lado aqui, mas aí eu começo, são como se fossem vários galhos, entendeu? De uma árvore. Você tá indo uma direção, aí tem um galho para lá, uma direção para lá, depois é difícil voltar, entendeu? Aí você vai se afundar no oceano. Que oceano que vai ser? O Oceano Pacífico, Atlântico, Índico. É difícil depois que você tá no oceano voltar, entendeu? The stream of Krishna Lila as like thousand stream of the rivers going to O braço do rio, como fala o braço do rio, o stream, o fluxo do Krishna Lila, milhares e milhares de fluxos de todos os rios, entendeu? Deu para entender? O rio de Krishna Lila é milhares e milhares de fluxos de rios juntos. Indian custom, the father-in-law, and that is also Swiji. And we want to wear. Então as noras pediram para o sogro, né? Isso é um costume na Índia.
O sogro, é costume que ele vá comprar as pulseiras para as moças, né, para as noras. Elas foram lá e pediram para ele, falaram, a gente quer pulseiras. Pediram para ele comprar. I will inform the Bengal seller and he will come in our house and he will what is called? You can choose the bangles you want. No, They will put they will put the bangle on you. Aí o Sergi falou, tudo bem, o sogro falou, não se preocupem, hoje eu vou trabalhar, no caminho eu vou falar com o vendedor de pulseiras e aí ele vai vir aqui em casa Okay. e vai So, Sergi, vender, colocar as pulseiras, vocês vão poder usar as pulseiras. Then, after his son and everything, then he proceeded to his business place. On the way, he also told the bangle seller, then today you go to my house, then meet it, and to what is called? Put on the bangles on my three daughters. Aí o Sergi, depois de manhã cedo, lá tomou banho, fez todas as obrigações, saiu de casa, foi para o trabalho, para o negócio que ele tinha. E no meio do caminho ele encontrou a vendedora de pulseiras e falou assim, quando for lá para o meio-dia, In my shop, after 6, 8 p.m. lá para o meio-dia você vai lá em casa, eu tenho 3 noras e você, por favor, né, coloque as pulseiras, venda pulseiras para elas. Mas tem uma coisa, eu que vou pagar aqui na minha loja, entendeu? Depois das 6 horas da tarde, você pode passar aqui na minha loja que eu que vou pagar. Né? Na Índia, os negócios, os homens de negócio são assim, sabe? Eles calculam cada centavo, calculam tudo direitinho, cada centavo. I'll give you money in time. Então, o Sergi falou para o vendedor de pulseiras, falou assim, eu vou pagar você na minha própria loja. So Bengal seller, okay, his house. Então, depois, né, no horário, o vendedor foi lá na casa dele. 6. Que horas que era que ele foi na casa? Meio-dia. Understand? Indian system. All the ladies they are free on their household. É o sistema na Índia assim, entendeu? Quando dá meio-dia as moças, elas ficam todas já livres, assim, dos deveres domésticos, dos afazeres, né? Os afazeres domésticos. 9 to 10 o'clock, and people are saying, after midday, nobody, because everybody goes out, everybody going out to their work. Tipo, eles ficam em casa até umas 10 horas da manhã, as moças... A partir do meio-dia, as moças ficam sozinhas em casa, entendeu? Elas estão livres, já fizeram seus afazeres todos. Completely free, and that's it, you told, you go in my house, which I Pourquoi est-ce qu'il a donné la solution de venir à ce moment-là? understand? So the seller, no, Então o Sergi tinha falado pra ele lá na casa dele. O vendedor de pulseiras chegou na casa, bateu na porta. É a tradição da Índia, é uma tradição que as mulheres, em geral, assim, elas cobrem a cabeça com um véu bem longo. Généralement, à voir, la tradition, c'est que les jeunes femmes ou les femmes se couvrent le visage avec un voile. Entenderam? Porque vocês têm que entender isso, né? Como é o costume. Porque se você não entender o significado do véu, né? Porque talvez vocês não entendam, né? Não sabem qual que é o significado do véu. Okay, so just one by one, daughter-in-law, then to the hand, then Bengal consider for the Bengal, different hand color, just they choose which Bengal they want. And red, blue. Elas escolheram então as cores de pulseira que elas queriam, e aí em cada uma das mocinhas lá, a vendedora foi colocando uma por uma assim a pulseira no braço delas, de diferentes cores, vermelho, azul, etc. Uma a uma, né? As três, cada uma delas ia lá, dos braços ali, colocava as pulseiras e elas voltavam
pro quarto. Uma a uma foi voltando, né? Das 3. Aí apareceu uma menininha. Uma menininha tão linda, assim, sabe? Tão, assim, alegre, feliz, linda, maravilhosa. Tinha uns 6 aninhos, 7 anos de idade. Tinha os olhos, assim, tão compridos, assim, sabe? Puxados, assim. Com o rosto tão lindo. A face dela sorridente, aquele sorriso tão lindo. E ela foi ali, né, na porta da casa também, esticou o bracinho assim para colocar a pulseira. A vendedora de pulseira pensou assim: essa criança aqui deve fazer parte dessa família, né, da casa. Aí o vendedor colocou ali pulseiras ali também no braço dela. E aí ela ficou muito feliz. E foi embora. Desapareceu, foi embora. Quando deu 6 horas da tarde, o vendedor foi lá no shopping, na loja do Sergi, né? Lembram do Sergi? Homem rico, dono do negócio. O vendedor foi lá e falou: vim buscar o meu pagamento, dinheiro. Quanto que foi? Aí ele fez o cálculo, deu a conta assim, mostrou, e ele falou: por que você está pedindo tanto? Eu já expliquei para vocês, né? Qual que é o significado do homem de negócios, né? Ele calcula, ele não perde nenhum centavo, entendeu? É tudo muito assim, exato, né? Centavo por centavo. Aí o vendedor, bem honesto, contou para ele, falou: fui na sua casa e vendi, eu coloquei pulseiras em 4 moças, 4 meninas. O Sergi ficou chocado. Ficou em choque, assim, falou: como assim? Como assim 4? Eu só tenho 3 noras, né? Minha esposa até já morreu. Só tem 3 mulheres na minha casa. O vendedor, ele insistiu. Não, foram 4 que eu pus pulseira. Mas o Sergi não aceitou. Ele falou: eu vou pagar por pulseira para 3 moças só, vou pagar. E depois eu vou para casa e aí eu vou checar, vou ver quem que é essa 4ª pessoa. O vendedor falou: ok, como você preferir, não tem problema. E o Sergi então pagou por pulseiras de 3 pessoas. Then, 7 p.m., Sergi returned back his home. Quando deu 7 horas da noite, o Sergi voltou para casa. E aquele dia ele estava muito cansado. So Sergi, and he did not ask about the Bengals, and with his daughter. Então ele nem deu tempo, nem conseguiu perguntar para as noras sobre as pulseiras. And Sergi just noticed some Bengals in front of the picture, rather than single picture. Then, what was there? Just some Bengals are there. Ele foi pro quarto e aí ele percebeu ali que na frente da imagem de nada que eles tinham, tinha umas pulseiras ali, junto da imagem. E aí o Sergi pensou assim: deve ser minhas noras que queriam me mostrar, minhas noras queriam mostrar para mim as pulseiras delas, então elas deixaram aqui na minha cama, né, na cabeceira aqui. Indian, this is also culture. If you take the first day, so to the who is the what is called elder person in the family, they will accept. Na verdade, é até um costume na Índia isso, né? Que elas mostram assim para a pessoa mais velha da casa, para o mais velho, para ele aceitar, entendeu? Elas mostram a pulseira para ele aceitar. Por isso que o Sergi então achou que era isso mesmo, que as noras tinham lá colocado as pulseiras para que ele visse. And Sergi
That day I told Sergi is very also tired and busy and tired. Como eu falei, naquele dia ele tinha ficado muito ocupado o dia todo. Ele estava muito cansado. Por isso ele não conversou nada disso com as noras dele. Ele só deu tempo, só tomou prachada e deitou na cama. Porque ele estava muito cansado. Mas aquela noite Srimati Radhika não veio no sonho dele. Every night Srimati Radhika had come in his dream. But this day Srimati Radhika not coming in his dream. Toda noite Srimati Radhika aparecia no sonho dele, mas naquela noite ela não veio. Close his eyes. Where is Srimati Radhika? Where is my daughter Srimati Radhika? E ele, de olhos fechados, ficava ali pensando, lembrando de Srimati Radhika. Onde está Srimati Radhika? Onde está minha filha? E assim, passaram-se 4 horas, mas Srimati Radhika não apareceu no sonho dele. E ele começou a chorar. No sonho dele. No sonho, oi, Srimati Radhika, você é minha filha, por que você não aparece no meu sonho para mim? Por que você não vem? Ele chorava, mas Srimati Radhika não aparecia no sonho dele. Chorava. Then finally, and Sergi in his dream noticed Srimati Radhika is sitting one corner and crying. Aí ele reparou ali no sonho, ele viu que Srimati Radhika estava ali num cantinho, sentada, chorando. Ela estava em uma raiva transcendental. Chorando. E isso tudo no sonho dele, né? E ele falou, Radhe, minha filha, o que aconteceu? Por que você não veio hoje no meu sonho? Todo dia você aparece. O que aconteceu hoje, né? Todo dia você aparece tão feliz, dançando, cantando, tão alegre. Agora você está assim chorando. O que aconteceu? Por que você está brava comigo? Aí passou uns minutinhos e ela começou a falar. Muito brava. Humor bravo. Ela falou. Linguagem de Braja. तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं. That means Srimati Radhika is saying, Sergi, listen. You accept me as like your daughter, but you not to fulfill your duties. Na canção, né, Srimati Radhika disse assim para ele: você me aceitou como sua filha, mas você não cumpriu os seus deveres comigo. You remember your 3 daughters-in-law, and I am your daughter, and you did not remember. Você se lembrou das suas 3 noras, mas eu que sou sua filha, você não se lembrou de mim. That's simple. I briefly tell you. तीन बहू के चूड़ी को पैसा दिया, मैंने पैसा नहीं दिया. And Srimati Radhika, in her sulky mood, she is saying, you paid the price for 3. Then price for the 3 bangles of daughters, but you did not pay.
No seu humor de raiva, Shrimati Radhika está falando para ele: você pagou pela pulseiras das 3, mas você não pagou pelas minhas pulseiras. You remember your 3 daughters-in-law, but you did not remember me. I am your daughter. Why did you forget me? Você se lembrou das suas 3 noras, mas você não se lembrou de mim. Eu sou sua filha. Por que você não lembrou de mim? Bills of Bengal for 3 daughters-in-law, but you did not pay my bills. Why? Você pagou a conta das pulseiras das suas 3 noras, mas não pagou para mim. Por quê? Then Sethji remember, for this regard, Srimati Radhika, my daughter, is very angry. E aí ele se deu conta, entendeu? E falou: por isso, né, que minha filha Shrimati Radhika tá tão brava. Very humble told, hey Sri Radhi, again I will not, and what is called? Not, make this mistake. E aí ele, muito humilde, com as mãos postas, falou: Shrimati Radhika, eu não irei cometer esse erro novamente. Then, Srimati Radhika, everything also, dream, finish. Then Sethji wake up. Aí o sonho acabou, tudo, né? Ele sumiu, ela desapareceu e ele acordou. Sethji still thinking, how is tears rolling down from his eyes, and his face complete or swollen, so much tears. E ele, 4 hours, and Sethji was crying. Just in a dream, crying. And sometimes crying or not, in a dream. In the same way, Sethji in a dream, crying for Srimati Radhika. e ele acordou e ele estava ainda pensando no que estava acontecendo, chorando. Ele estava com o rosto inchado, molhado, assim, porque ele tinha ficado 4 horas chorando, sabe? No sonho, assim, que nem a gente. Às vezes a gente não chora. A gente não chora quando a gente está sonhando também. Aí ele levantou, tomou banho, cantou os mantras. Very quickly he came in the house of Bengal seller and knocked the door. E aí, bem rápido, ele já foi direto ali na casa do vendedor de pulseiras, Bengal seller, bateu na porta. take this money. Now we find out who is the 4th person. E aí falou: vendedor de pulseiras, toma esse dinheiro, né? Agora eu descobri, eu sei quem é a 4ª pessoa que você colocou as pulseiras. Who is the 4th person? E ele perguntou: quem é essa 4ª pessoa? O vendedor perguntou. Then Bengal seller honestly told, actually Srimati Radhika, she is mine. E aí o Sethji falou, né? Honestamente, assim, falou: na verdade, Shrimati Radhika, ela é a minha filha. So, Bengal seller, you are great fortune. Because you put the bangles on the hand of my daughter, Srimati E Radhika. ele continuou: vendedor de pulseiras, você é muito afortunado, porque você colocou as pulseiras nos braços da minha filha, que é Shrimati Radhika. Então, aceite esse dinheiro. Radhika, she is also my daughter. Your daughter, my daughter. E o vendedor falou assim: Daughters of all Varshanas. não posso aceitar o seu dinheiro, porque Shrimati Radhika também é minha filha. Ela é sua filha, ela é minha filha, né? Em Varshana, Shrimati Radhika é a filha de todos. Otherwise, Srimati Radhika, she will not happy. Mas se o dia o homem insistiu: não, você tem que aceitar esse dinheiro, senão Shrimati Radhika não vai ficar feliz. I will not take money from you. Because Srimati Radhika says, your daughter also my daughter. Mas o vendedor não How about quis. to take money from you? Não, Shrimati Radhika é sua filha, ela é minha filha também. Como que eu vou aceitar dinheiro? But Sethji, very humble, told, hey, Bengals, take this money. Otherwise, Radhaji will not happy with me. Mas o homem insistiu, muito humilde, pedindo assim, falou: por favor, aceite o dinheiro, senão Shrimati Radhika não vai ficar bem feliz comigo. E aí acabou que ele conseguiu, né, de alguma forma pagar, dar o dinheiro pro vendedor. Ele voltou para casa. Sethji saw that the Bengals, which was before was in front of the picture, now that Bengal disappeared. E quando ele chegou em casa, ele viu ali na cabeceira que as pulseiras que estavam ali antes tinham desaparecido. Then again Sethji lay down in his bed, and again Srimati Radhika
came in a dream and singing, Choti si Kishari mere angana mein dole, Choti si Kishari mere angana mein dole, Pao mein pao liya baki cham 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 bole re, Choti si Kishari mere angana mein dole, Choti si Kishari mere angana mein dole, Pao mein pao liya baki cham 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 bole re, Pao mein pao liya baki cham 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 bole re, Choti si Kishari mere angana mein dole. मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे, भगवती भगवती भक्ति राधा मेरो नाम रे, भगवती भगवती राधा मेरो नाम, छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में डोले, छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में डोले, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो घर रे, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो घर रे, सराबी भूले मुझे कहाँ मेरो घर रे, सराबी भूले मुझे कहाँ मेरो घर, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो ससुराल रे, मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तेरो ससुराल रे, भोले मुझे काबर काम, भोले मुझे काबर काम, छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में, ओ मैंने वासे पूछी लाली कौन तेरो बना रे, मैंने वासे पूछी लाली कौन तेरो बना रे, भोले मुझे ज्ञान मेरो शर्मा नाथ भोले मुझे ज्ञान मेरो, ओ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, ओ मैंने वासे पूछी लाली मैंने वासे पूछी लाली गाँव की भोले मेरी भोले मेरी राधे छोटी सी किशोरी मेरे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, Hare Rama ki jai, Rama ki jai. Listen, I told this story because even the Chitrapat picture is none from Vigraha. Eu contei essa história porque até a imagem ela é não diferente da Vigraha. E no final da história, Srimati Radhika ela voltou a aparecer no sonho dele. 8 types of Vigraha Seva. São 8 tipos de Vigraha Seva. And Rekha, Lippa, Svetiki, and Mrinmai, Manomai, and English way 8. Okay, later on this. 8 tipos, mas depois eu falo mais para vocês sobre isso. And consider offenses, and 4 types of offenses, Namapra, Dhampra, Sivapra, and Portanto, vocês têm que sempre levar em consideração ou prestar atenção, né? Dar ênfase nesses 4 tipos de aparadas. Nama, Dhamma, Seva e Vaishnava aparada. Eu já falei para vocês, né? São 58 tipos de ofensas. 6 tipos de Vaishnava aparada. Quais são as 6? Você tem que considerar
né? 6 tipos de ofensas. Vaishnava parada. Verso Hantinindati Vaidvesti, que explica no Bhakti Sandarbha claramente. Hanti, bater no Vaishnava, é Vaishnava parada. Nindante, criticar o Vaishnava. Deixe de ter inveja, ciúme do Vaishnava. Vaishnava, no Abhinandati, if Vaishnava is coming, you are not welcome. Vaishnava na Abhinandati, que significa que se o Vaishnava chega e você não dá as boas-vindas, não recebe, entendeu? Isso é Vaishnava parada. Or Kruddhati, anger with Vaishnava. Krodhyati significa você ficar bravo, muito bravo com o Vaishnava. Has come, you are not happy. E Naharsha significa que o Vaishnava chega e você não fica feliz ao vê-lo. And if your son-in-law will come, you are very happy. Or if Vaishnava will come, then unhappy. Por exemplo, né? Seu genro chega, você fica feliz, mas aí o Vaishnava chega, você não fica feliz. One day I told, India, and they say in Bengal, that tradition. What is it called? Namanshasti. Very beautiful festival. Son-in-law coming, they have to visit the house of father-in-law. And that is one day festival. That is called Namanshasti. Eu já falei para vocês, já contei algumas vezes sobre um festival também de Braja que é muito importante, conhecido, que é o dia que eles recebem o genro em casa. É um dia de festival em que o genro visita e aí eles recebem, ficam muito felizes ao recebê-lo. Aí eu falo, né? O genro, por isso que eu falo assim, quando o genro chega na sua casa, né, você vai ficar muito feliz, mas o Vaishnava chega, você não fica feliz e ainda fala, quando que você vai embora logo, né, mandando ele embora. Por isso que aqui é dito assim. Harsham significa o Vaishnava chega, você não fica feliz. Então isso é Vaishnava parada. You have to follow 7 steps behind. E quando o Vaishnava vai embora da sua casa, você tem que seguir atrás dele 7 passos. Quantos? 7. Saptapadi. Haribhakti Vilasa explica esse verso em sânscrito, essa palavra em sânscrito, que significa isso. Quando o Vaishnava vai embora da sua casa, parte da sua casa, follow his friend behind his foot. And behind him, how many steps? From your door. Understand? And how many steps? 7. At least 7. You go more, look. Você tem que seguir atrás dele, a partir da porta da sua casa, entendeu? Da porta da sua casa, pelo menos 7 passos em direção atrás dele, entendeu? Se você der mais, não tem problema. And we're traveling with him, so what to do? This is no problem. You are going, or you are traveling, you are going. Aí o Prabhu perguntou, mas quando está viajando com você, como que é? Não leva aí o Guru falou que não leva em consideração quando está viajando assim, junto, no... She was coming to drop you to the airport. Did she join the flight? Okay. Vaishnava. So how many types of Vaishnava? Então, eu estou falando de Vaishnava parada, né? São 6 tipos. Namaparada. Depois tem Namaparada. You have to consider 10 offenses of total enemy. Otherwise, the name would not be read. Si vous faites cette offense, vous n'obtiendrez pas le prême, l'amour divin. Você tem que dar importância, atenção a 10 Namaparadas. Quais são? A primeira é Satam Linda. Nunca criticar o sadhu. Very careful. Tenham muito cuidado com They isso. will not confirm that he is offense. Or just to start to Facebook and big offense. Si vous commencez à le critiquer, à déverser, Porque se você não prestar atenção nisso e você ficar, por exemplo, no Facebook escrevendo um monte de coisa ali do Vaishnava, entendeu? Você vai cometer ofensa. I've seen this. Sometimes you don't know. Just you start to
Then chat each other and will spread to whole world. What they gossiping? Many people they are gossiping. So-called devotees. They completely stupid, nonsense. Then they don't know what the situation, what happened, what nothing. Just to start to talk. Understand? That is called offense. O Facebook, ele é o Naraka Book, entendeu? Eu falo isso às vezes. Por exemplo, as pessoas às vezes nem sabem o que está acontecendo e você começa a ir lá no chat, no bate-papo, você nem sabe ali o que está acontecendo e se mete ali no meio de uma conversa, entendeu? As pessoas que são assim chamados devotos, né? Pretensos devotos não sabem uma situação exata, o que aconteceu. Aí, como se fosse uma fofoca, né? Vai lá no Facebook, escreve alguma coisa e os outros vão lá e se envolvem naquela discussão e aquilo é espalhado pelo mundo inteiro, entendeu? Sem saber exatamente a situação que acontece, qual é a verdade. Então, isso é uma ofensa. Se você faz isso, né? Por isso que eu falo Naraka, você vai para o inferno, né? É uma ofensa isso ao Vaishnava. Mas uma forma de você usar o Facebook de forma positiva é o quê? Você escrever ali slokas, né, glorificação, escrever o Harikatha ali de forma, né, muito linda, maravilhosa, espalhar isso, os versos, glorificações. Então, o que você quer? Você quer o Naraka Book ou você quer o Prema Book? Mas são poucos os que glorificam Radha Krishna no Facebook, entendeu? A maioria faz o quê? Fica o dia inteiro sentado no Facebook ali, criticando. Eles fazem isso por quê? Por interesse próprio, né? Na maioria dos casos é interesse próprio. Mayadevi arranja isso, né? Isso daí é, como fala, é natural dar uma condicionada a esse tipo de coisa. Vaishnava parada, né? Nama parada, o primeiro, Sataninda. Nunca critique nenhum sadhu, nenhum santo. So now our first Namaparad, that is called Sataninda é a primeira Nama aparada. Nunca critique nenhum sadhu. Okay. Then second Namaparad, that is called, you are thinking Krishna Nam, you can Shiva Nam. That is also Namaparad. Segunda Nama parada é acreditar que o nome de Shiva é equivalente ou é igual ao nome de Krishna. And Lord Vishnu and one Bhagavan, or Shivji also another Bhagavan. There is offense of that. Shivji is the servant of Lord Vishnu. Shivji Tattva, that is called Sevak Tattva. Vishnu is called Sevva Tattva, Bhagavat Tattva. Então você acredita que Vishnu é um Bhagavan e Shiva é outro Bhagavan, né? Na verdade, isso aí não é verdade, né? Shiva ele é o servo de Krishna, Sevaka Tattva, e Bhagavan é Sevya Tattva, ele é Bhagavat Tattva. Krishna é Swayam Bhagavan, como é dito nesse verso. Já Shiva, ele é o Sevaka, ele é o servo. Sempre lembrem disso. Terceira, Nama parada. Guru Avagyan, desonrar o Guru. O que é isso? Gurusu, Gurudeva, Manusya Buddhi. Gurudev is an ordinary human being. Gurudeva Manusya Buddhi significa pensar que Gurudeva é um ser humano comum. Eu como, durmo. Gurudeva também come, dorme. Qual que é a diferença?
Não. Acharyamang Vijanya Nava Bhavanne Kahiti Nam Matu Buddha Srit Sarva Deva Mayo Guru Acharyamang Vijanya. Krishna says, Acharya Gurudev is not different from me. Krishna says, Acharyamang will know Na Avamanna Kahiti. Never you, this is not true. O próprio Krishna fala nesse verso, Acharya Mambhijate, ele fala: o Guru não é diferente de mim, você deve respeitá-lo da mesma forma que você o respeita. Krishna fala isso, ele fala: respeite o Guru da mesma forma que você me respeita. Yasya Devya para Bhaktir. Aí Krishna explica. Krishna vai mais além e vai explicar. Primeiro você respeite, dá respeitos ao pé de lótus de Guru. Depois você respeita Krishna, entendeu? Ou seja, sem Guru Puja, Krishna não vai aceitar nenhuma oferenda sua. Muito cuidado, cautelosamente, sirva ao Guru, nunca desonre o Guru. Nunca desonre o Guru. O que Gurudeva diz é a verdade absoluta, Parama Shakti. Primeiro adore os pés de lótus de Guru, então depois você adore a mim. Não entendi a pergunta. Gurudeva te deu Harinama ou não? Quem deu Harinama para você? Foi Krishna? Gurudeva deu. A pergunta não é perfeita, não é adequada, né? Porque se você desonra o Guru, né? O Guru deu o nome na Harinama para você. Se você desonra o Guru, o Gurudeva não te deu Harinama? De onde você recebeu o Harinama? Do céu? Não foi da internet. Google Baba. Você recebeu Harinama do Google? Google Baba, então quer dizer que o Google é seu Guru? Entendeu? A pergunta dele foi por que a ofensa ao Guru está no Nama parada, né? Então, é por isso, tem que entender simplesmente assim, né? Porque o Guru foi que te deu o Nama. Gurudeva deu Harinama a você. Aí se ele deu, o Guru te deu Harinama e você ofende o Guru, desonra o Guru, como é possível que o Nama Prabhu vai se manifestar no seu coração, entendeu? Então, primeiro a resposta, pergunta perfeita, para ter a resposta perfeita, né? De quem você recebeu Harinama? De Gurudeva. Entendeu? Você não pode desonrar o Nama Pradata Guru, aquele que te entregou o Harinama. O Diksha Mantra Guru. Né? Tem o Diksha Guru, aquele Guru que dá o Diksha Mantra ao discípulo. Tem o que dá o Nama Pradata, e tem o que dá o Diksha Guru e o Nama Guru. Mas aí se você comete ofensa aos pés de lótus dele, como é possível que Nama Prabhu vai se manifestar no seu coração?
Namakara, that is called Guru. First, that is called Vishnu Bhakara. Then, why first is Primeira ofensa Guru Bhakara? é Vaishnava parada. E a terceira é Guru, né? Guru parada, Guru é desonrado. Por que o primeiro está falando que é Vaishnava? Ouçam com atenção. He is the best among of all the Vaishnavas. Porque o Gurudeva é o melhor dentre todos os Vaishnavas. Guru Vaishnava or not? Gurudeva também é Vaishnava. Gurudeva não é Vaishnava? And another thing, generally Guru, he does not take the offense from his disciple because he has so much Vatsalabha. Outra coisa é que o Guru, em geral, ele não aceita a ofensa do discípulo. Por quê? Porque ele tem esse Vatsalya Bhava pelos discípulos. Ele tem esse amor parental. Por isso que geralmente, como os pais, né? Geralmente ele não vai aceitar a ofensa dos discípulos, entendeu? Os pais, por exemplo, no geral, não aceitam ali a ofensa dos filhos. Os filhos, eles são assim, às vezes, como são ignorantes, né? Eles vão responder assim mal para os pais, vai falar ruim com o pai, com a mãe. Mas os pais nunca aceitam aquelas ofensas, porque eles sabem, são ignorantes. Ignorância, né? Mas Guru Rushte, not question. And if Krishna will angry with you, then Guru can protect you. And if Guru angry with you, even Krishna will not protect se you. Krishna estiver bravo com você, o Guru pode te proteger. Mas se o Guru estiver bravo com você, nem mesmo Krishna vai poder te proteger. Donc il y a une petite différence, c'est que en général le gourou, lui, par miséricorde, par Vatsalya Bhava, c'est-à-dire amour parental vis-à-vis de ses disciples, il ne considère pas les offenses de ses disciples. Voilà. De la même façon que les parents, en général, ne vont pas considérer les offenses de leurs enfants parce qu'ils les considèrent comme ignorants et aussi de par la nature de l'amour qui est relié à eux. Mais quelqu'un qui sciemment critique son gourou, alors là, forcément le gourou ne peut pas être satisfait de lui. Et si le gourou n'est pas satisfait d'une personne, Krishna ne pourra rien faire pour cela. Si Krishna n'est pas satisfait d'une personne, le gourou peut protéger cette personne malgré tout. Et dans le cas où c'est le gourou même qui n'est pas satisfait, Krishna ne pourra même pas le protéger. Understand? So always give respect to Guru. Always think, just prasadat, bhagavad prasad. Yasya prasadat, nirvikusayogi, dhyan subhamsa, jasas krishna, vande Guru Sri. Guru Tattva is very important. And nowadays people, they don't understand. Sempre respeite Guru Padma. Guru Tattva é muito importante. Guru Mukha Padma Vakka Chittete Koriya Vaikka Arna Koriya Mani Asha. Mas hoje em dia as pessoas não entendem muito sobre isso. Guru Tattva. Todo dia a gente canta o quê? Glorificação ao Guru. A gente canta o Guru Astaka. Meu Guru é o melhor de todos. Todo discípulo tem que pensar assim. Madguru Jagadguru. Meu Gurudeva é o mestre do universo todo. É o melhor. Todo dia, né? Esse é o ensinamento fundamental. Se você não tem Guru Nishta, o que é o seu Bhajana Sadhana, né? Não é nada, não serve de nada. É melhor você virar um animal, uma vaca, um cachorro. Gaura Govinda Goswami Maharaj dizia, porcos, não? São porcos, animais, não fazem nada, não servem de nada, né? Ninguém pode proteger eles, eles só ficam correndo, andando para lá e para cá, entende? The disciple of Gopal Bhatta Goswami. Gopal Bhatta Goswami, he wrote Haribhakti Vilasa, that sloka, actually that sloka. Por isso, Gurudeva contou a história do discípulo de Gopala Bhatta Goswami, que escreveu Haribhakti Vilasa. Todos os slokas do Haribhakti Vilasa foram coletados por Gopala Bhatta
Goswami. E ele falou esse verso que no dia de Ekadasi você não deve comer nenhum tipo de folha. Tem um verso lá que diz isso. Là-bas, je parle d'une histoire de Gopal Bhatta Goswami, qui a écrit un verset dans lequel il explique que le jour d'Ekadashi, on ne doit pas manger de feuilles. Et auparavant, excusez-moi, j'ai oublié. Before. In the day of Ekadashi should not eat any kinds of food. No dia de Ekadasi, Only in the day Ekadashi, you can take which leaves? Tulasi. não podemos comer nenhum tipo de folhas, né? A única folha permitida no dia de Ekadasi é a folha de Tulasi. Tá bem claro explicado. So you can take Tulasi leaf and take it. Se você não está fazendo Nijala Ekadasi, né? No dia do Ekadasi, você pode... A folha que você pode aceitar ali é a de Tulasi. Gopal Bhatta Goswami disciple, what is his name? Hithari. He Hithari, went to the temple of Srimati Radhika. o nome do discípulo de Gopala Bhatta Goswami. Ele tinha ido até o templo de Srimati Radhika naquele dia. Then Pujari, Brahman Pujari, Radharani's Brahman Pujari, he gave in the day of Ekadasi Pan Prasad, Pan is temptation. Ce jour d'Ekadashi, E aí o Pujari de Radharani, aquele dia, du Bethel, ele deu a ele uma pan prashada, que é Then a noz de Hithari Bethel. was achieved the Vikrana in the day of Ekadasi. Era dia de Ekadasi. E o Hithari, o discípulo de Gopala Bhatta Goswami, estava lá e mascou aquela noz de Bethel. E aí Gopala Bhatta falou: Why are you achieving the? hoje é Ekadasi, por que que você está mascando a noz de Bethel? Pan prashada. This is Radharani's Prasad, Mahaprasad. Ah, Gurudeva, isso é a prashada de Maharani, de Radharani, Maharani prashada. Then Gopal Bhatta Goswami become very angry, stupid nonsense. Huh? In my Hariptidas I explained that your Ekadasi should not eat except Tulasi. E aí ele ficou muito bravo, Gopala Bhatta Goswami ficou bravo, brigou com ele, falou: seu tolo, eu explico lá no meu Hari Bhakti Vilasa claramente que no dia de Ekadasi a gente não deve ingerir nenhum tipo de folha. Ele ficou muito bravo. O discípulo insistiu: não, mas isso é a Mahaprashada de Radharani. Ou seja, il est rentré dans un débat avec son esprit. Argument with is Guru. ele argumentou com o Guru, né? This time so disciple. Gopala Bhatta Goswami falou: ah, você é um tolo, né? Esse tipo de discípulo, não preciso desse tipo de discípulo. Not follow the instruction of Guru. The Guru what to do? Ceux qui ne suivent pas les instructions. O que o Guru faz com aquele discípulo que não segue a instrução dele? O que o Guru vai fazer, né? O que ele fez? Gopala Bhatta Goswami, ele o rejeitou. É um tolo, né? O que não segue. E aí ele foi para outra Sampradaya. Tem essa Hithari Sampradaya, né? Se você for em Vrindavana, você vai ver. Some people are saying, I don't know, that they are not also following the Ekadashi. Tem uns seguidores, né, dessa Sampradaya que eu não sei direito como é, mas eles dizem assim que a gente não deve seguir o Ekadasi. Eles não seguem o Ekadasi. They don't follow Ekadashi. You went there, you ate their prasad. Just in our Rusanath Kumar and Puja, behind the Perto do Urupa Sanatana tem o templo deles, né? Deu pra pegar o nome do Surabikunja, perto assim. but they not following the Eles não servem Ekadasi. A devota falou que já foi lá, que viu que realmente eles não seguem Ekadasi. A Gurudeva perguntou: ah, então você comeu a prachada What is deles? regard? Guru, Gopal Bhatta Goswami, Por essa razão, então, Gopala Bhatta Goswami, o Guru de Hithari, o rejeitou. and if you not follow the instruction of Guru, what to do? Se você não segue a instrução do Guru, what to do? O que fazer? Né? Simples, assim. É simples isso, né? So that means Guru Arupa. Ou seja, isso é Guru Avagya. Isso é não seguir a instrução do Guru, né? O que o Guru vai fazer? É Like isso. Madhavendra Puripad, Como, por exemplo, Madhavendra Puripada, Ramchandra Puri. que rejeitou, qual é o nome? Ramachandra Puri? Ramchandra Puri, three disciples. Ishwar Puripad and Ramchandra Puri. Ramchandra Puri, he criticized to Madhavendra Puripad. Madhavendra Puripada tinha dois discípulos, o Ishvara Puripada e o Ramachandra Puri. Ramachandra Puri, ele criticou Madhavendra Puripada. Vishwanath, Jamais aucun respect. Então nunca desonre o Guru. Guru Arupa.
So third, Desonrar o Guru. Nunca faça isso. Namaparad, that is A called terceira Namaparada é essa desonra ao Guru. Then fourth, A quarta Namaparad, Namaparada. this Shastra Nindanam, to criticize Ved, Puran, Upanishad. Suti Shastra Nindanam, que é criticar os Vedas, Puranas e Upanishads. Veda Purana Shastra Ninda. Fifth Namaparad, Nam Arthavad. A quinta Namaparada, Thinking about this is too much glorification of Harinam. Namartavada, que assim, Artavada significa você pensar assim, que a glorificação aos santos nomes é exagerada demais. Many people think Né? possible. Chanting the holy names, even the Navas will come, will deliver from this material. Tem gente que fala, como é que é possível que cantando santos nomes, só This is can- too much cantar um glorification. Namabhasa já vai ser liberado desse mundo? Né? Tem gente que acha assim, que é um exagero, sabe? Too much Elaboration. celebration. Donc certaines personnes, quand elles entendent que même le chant de Namavas permet de Pensa que a glória dos santos nomes não são tantas assim, né? Isso é uma Namaparada também. Just gave his son's name Narayan. Then he chanted his son's name Narayan. First time when he chanted his son's name Narayan. Then all his sin, everything was disappeared. Namahas, how to talk. A Jamil lui-même. Veja Jamil, né? Jamil ele deu pro seu filho o nome de Narayana. E aí a primeira vez lá que ele clamou, chamou o nome do filho dele, todos os pecados dele foram limpos, né? Então veja como é poderoso o Namabhasa. I am chanting holy name. All my sin, everything disappeared. Você tem que ter fé. Ah, eu canto santos nomes, então todos os meus pecados vão ser purificados, limpos. I have no any, all my prabha, everything destroyed. Cela va détruire Não tenho mais, né? Todo o meu du karma qui reste encore. Understand? prarabdha e aparabdha, como fala? Todos são destruídos. And all the sinful deeds. So why am I suffering? Todas as atividades, né, pecaminosas que você conhece, ou consciente ou inconsciente, né? Sabendo ou não sabendo, você tem que ter essa fé. Que tudo isso é destruído quando você canta. Ils sont encore en train de souffrir et que vous êtes encore dans la détresse. The Lord is very merciful. He destroyed all your sin, everything from the world. Porque o Senhor é muito misericordioso. Just only one small thing, giving. Understand? Then so much arti. Arti means ikar means income, pray to Lord, and in humbleness will come. Parce que Dieu est tellement miséricordieux, il a détruit. Ele é muito misericordioso, ele limpa todos os nossos pecados. Vous avez laissé juste une petite trace pour que ça puisse stimuler. Só dê assim uma coisa muito pequena para ele, dê muito pouco para ele. Aí você tem que ter essa avidez, orar para ele com muita humildade. All destroyed, you cannot stay in this body. So you cannot do bhajan and sadhana. For this regard, Lord is very merciful. This life, you will attain to the abode of Lord, 100% guarantee. Donc, You don't know how to do it. Dieu nous permet. Porque, né, tá falando do Namabhasa como ele é muito poderoso, né? O que acontece? Se esse nosso corpo, Prarabdha, que esse corpo é um corpo material, sem ele a gente não pode fazer bhajana e sadhana, entendeu? Então por isso que ele não é destruído, a gente tem esse corpo. E aí o que acontece? O Namabhasa é tão poderoso que aí nessa vida você alcança a morada de Deus, entendeu? Você tem que ter essa humildade. Sem a humildade, Bhakti não vai se manifestar no seu coração. Who will call out to Lord when he is feeling any distress and unease? Essa canção, Amaradivana, Bhaktivinoda Thakur vai falar. Quem é aquele que vai clamar por Deus? É aquele que está sofrendo muito tipo de tristeza, sofrimento. When you are wealth of money and lot of things, that time you forget to Lord.
or when any distress, unhappiness comes, that we pray to Lord, oh Lord, please set me. Esse verso santo vai explicar, né? Quando a gente está muito bem, está feliz, está cheio de dinheiro, a gente esquece de Deus. Mas quando a gente está em sofrimento, aí é nesse momento que a gente vai se virar para Ele, vai orar para Ele. For this regard, Srimad Bhagavatam Kunti stop. Very important. And Kunti also stops to read to Lord. Oh Lord Krishna. Kunti stop to read. Very nice, beautiful. Por isso, né, no Srimad Bhagavatam tem essas Kunti estava estudos de Kunti Devi, as orações de Kunti Devi que são muito importantes, muito lindas, e vocês devem ler. Ela ora assim, ó Senhor, me dê muito sofrimento, vários tipos de sofrimento, problemas, né? E aí então, assim, eu irei lembrar do Senhor. For this regard, Lord is merciful. He is giving some little bit and prarabdha karma. All actually almost 99%, all your karma, everything you have disappear. Avidya, asmita, raga, desh, avidya, pap, besh, even pap or vasana, desire to commit and sin, everything is destroyed. Por isso que Deus, ele é muito misericordioso e ele te dá esse prarabdha karma, entendeu? Na verdade, 99% do seu karma já foi todo destruído. O avidya, asmita, raga, abnidesha, até o desejo de cometer o pecado. Tudo isso é destruído. Exemplo de Ajamil. Por que? Fangs of the snake. But there is a previous habit, snake also biting, but no poison. Ajamil, por que ele continuou morando com a prostituta, né? Na verdade, é porque ele tinha a impressão desses maus hábitos. Ele tinha ainda essa impressão, apesar dos seus pecados terem sido destruídos. O exemplo é de uma cobra. Se você tira as presas de uma cobra, ela fica sem o seu veneno. Ela não vai mais ter o veneno, mas ela ainda vai ter aquele hábito, aquela impressão de picar, entendeu? Ela vai continuar picando, mas o veneno não está mais lá. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a plus de crochet venimeux, donc en fait c'est inoffensif, mais il a toujours cette tendance à... Krishna says in Bhagavad Gita, Apiche sudracharu bhajate mang anannabhaka sadhureva samantabha sammaga vyabhasita hi sam khipram bhavati dharmatma satyam khipramtya pratijani name bhakta pranashyati. Apiche sudracharu bhajate mang Anannabhaka, which Anannabhaka, one pointed with me. I'm talking bhajan sadhana. But if you see any his bad habit of him, don't criticize him. Because he one pointed with me. This is my duty, Krishna says. Understand? Krishna says, this is my duty. Soon I will remove all his bad everything and I will take that. So the apiche sudracharu bhajate mam anannabhaka sadhureva samantava is sadhu. This is my conclusion. This sadhu cannot say is a sadhu. Por isso que esse verso do Bhagavad Gita Krishna ele vai explicar. Ele vai falar. You cannot believe in what kinds of power. Then you have been given. Guru has given you. Guru has given. I know. Por isso que ele vai falar, Krishna, ele diz assim, aquele meu devoto que é Ananya, unidirecionado a mim, que é unidirecionado e que faz bhajana e sadhana, mesmo que ele tenha alguns maus hábitos, você não deve olhar esses maus hábitos, entendeu? Considerar isso, porque ele faz bhajana e sadhana a mim, ele é unidirecionado, então é meu dever, e em breve eu irei remover todos os seus maus hábitos, entendeu? Essa é a minha conclusão. Por isso, como que é poderoso esse Harinama? Imagina, o Guru te dá esse Harinama. Isso é uma coisa que você nem imagina o poder disso. É uma coisa muito poderosa. Por isso que o Shrilanarayana Goswami Maharaj, ele nunca negava. Desculpa, Swami Maharaj também nunca negava ninguém. Eu ouvi dizer que ele dava assim Harinama até por carta, por telefone, né? Como isso é poderoso, né? Por quê? Ele dá o Harinama e depois Krishna arranja assim, entendeu? Você tem que ter fé.
Você tem que ter fé como o Harinama ele é poderoso. Porque se você não tiver fé, mesmo que você receba o Harinama ali diretamente do Guru, não vai ter fruto nenhum se você não tiver fé. Vishwasa, tudo com fé, você tem que ter fé em tudo, né? Por exemplo, se você não tem fé, mas você faz um festival, por exemplo, na Índia, eles fazem celebrações enormes assim, quando recebem Diksha Mantra, faz sacrifício de fogo, decora, enfeita toda a casa. Aí no dia seguinte pega o colar, o cordão bramínico e joga fora, e pega, né, tudo assim, que a roupa, né, e joga tudo fora. Então, que benefício, né, que a pessoa vai obter com isso? Fala pra mim. Des grands feux de sacrifice, mais le lendemain même, la personne initiée, elle peut jeter son cordon aux oubliettes. Et à quoi ça rime tout ça? So Nama, praise, faith, holy name is important. Srimad Bhagavatam many slokas are there. Ahobata Sapachita Guryan, Jadi Jagni, Vatati, Nama Tubbam. Even the dog eater. Sapach means dog eater. Even dog eater once just chant holy name, falls into Buddhist. And he is higher than Samavedi Brahmana. De nombreux exemples sont donnés aussi dans le Srimad Bhagavatam. Então essas são as glórias do nome, Nama Mahatmya. Tem vários versos no Srimad Bhagavatam que falam a respeito disso, como por exemplo esse verso que vai falar Swapati, que significa o comedor de cachorro. Até mesmo o comedor de cachorro, se uma vez ele cantar os santos nomes, esse verso, todas as suas atividades pecaminosas desse comedor de cachorro vão ser destruídas. A evidência do Srimad Bhagavatam. E ele vai ser ainda mais elevado, esse comedor de cachorro, do que um Samavedi Brahmana. Então, tem várias glorificações no Srimad Bhagavatam sobre as glórias dos santos nomes, e você tem que ter fé nisso, tem que ter fé. Às vezes as pessoas falam assim, ainda não é minha hora, não chegou a minha hora para cantar os santos nomes, né? Aí eu falo, então quando os Jamadutas chegarem, quando eles vierem para você, aí vai ser a hora de você cantar os santos nomes? Entenderam os Jamadutas? Quando os Jamadutas, os mensageiros de Jamaharaj chegarem assim para você, aí você vai falar por acaso assim para eles, não é minha hora para ir agora, não é hora de eu ir. Não, né? Bhaja bhaja hari mano bhira kori mukhe bolo taro nama. Bhaja bhaja hari mano bhira kori mukhe bolo taro nama. Hare kakhana moribe kemone toribe, kakhana moribe kemone toribe, visamo samano paake. Bhaja bhaja hari mana dila kori mukhe bolo taro naam. That in this song, oh my mind, specify to mind. Oh mind, we chant holy name. When death will come, that time you cannot chant holy name. Assim você acalma sua mente, somente. Cante os santos nomes. Porque na hora da minha morte eu não vou conseguir cantar. Porque aí 3 coisas vão deixar você engasgado: o muco, a bile e a saliva. 3 coisas que vão te engasgar. Na hora da morte você não vai conseguir cantar os santos nomes. Quando os Jamadutas chegarem, você não vai poder falar, não é a minha hora agora, não, eu tenho vários deveres para fazer. É isso a explicação, né? Agora não é minha hora de ir. Il y a aussi toute cette incapacité physique à chanter les saints noms quand la gorge est remplie de mucus, de bile. Et
pris d'une toux aussi très forte. En fait, on est dans la capacité physique de chanter. Canção na página 136 do livro em inglês, Bhaja Bhajo Hari. Quando você acordar de manhã cedo, abra os olhos e comece a cantar. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I will take too much time. Very nice. Nama Parad Vichar. Não vou tomar muito mais tempo de vocês. Esse Nama Parada Vichara é muito importante. Eu parei, falei, estava falando o quinto, né? Depois eu continuo falando mais. On est arrivé donc à la 5e offense que Maharaj a décrit. Isso é muito importante. Nama Parad Vichar. You have to consider Nama Parada Vichara, você tem que offenses of considerar, dar atenção às ofensas aos santos nomes. very mercy. O Nama Prabhu é muito misericordioso. Très miséricordieux. Understand? And faith. Você This deve ter life. fé que nessa vida eu vou cantar os santos nomes. Chanter les saints noms dans cette vie. Understand? Everybody have to chant. Entenderam? Todo mundo tem que cantar os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Good morning. Maharaj ki jai, ki jai, Prabhupada ki jai, Shri Rupa Guru Varga ki jai. Jata Sikra Paro Karo Govinda Charo. As soon as possible, surrender to the feet of Sri Ram. Assim que possível, se renda aos pés de lótus de Harinam. Don't forget to chant. Não se esqueça de cantar os santos nomes. Isso é muito importante. You will not be able to walk behind Navin Prabhu. Please excuse us. He's going back. Okay, take prasad, go. Arti karo. Good. Hari Bol.